Fala pessoal, tudo bem? Questão de número 10 agora do exame discursivo UERJ de 2025 é o seguinte: em um centro médico, para obter uma senha de atendimento, um paciente pressiona uma tela sensível ao toque e escolhe entre as opções consulta e exame. Essas telas são constituídas por um par de camadas condutoras e resistivas ao toque, separadas por uma fina camada de material isolante. O esquema a seguir ilustra o circuito elétrico composto por um resistor, ou melhor, por resistores idênticos de resistência elétrica igual a 1 kΩ e uma fonte de tensão elétrica U, sendo A o ponto em que representa a opção consulta e B a opção exame. Beleza. Elabore um esquema do circuito elétrico considerando que a pessoa escolha a opção exame. Em seguida, calcule em quiloohms a diferença entre as resistências equivalentes antes e depois da escolha do paciente. Bom, pessoal, basicamente é o seguinte: se ele está pedindo para você elaborar um sistema, obviamente você vai precisar refazer o desenho aqui. Então, olha só o que você vai fazer, né? A parte da DDP aqui você vai manter intacto, você não vai encostar. Na segunda parte aqui é onde nós vamos tomar um pouco mais de cuidado. Vê se você concorda comigo que nós temos aqui, olha, são duas abas, né? Uma que vem para o lado de cá, essa aba ela vem até aqui embaixo. Aí aqui nós temos um resistor, eu vou representar aqui por risquinhos assim. Aqui nós vamos ter um outro resistor e aqui mais embaixo nós temos um terceiro resistor, beleza. Aí aqui, olha, nós vamos ter uma linha de contato indo para lá, uma linha de contato indo para lá. Aqui nós vamos ter de novo mais resistores, de modo que você vai ter um resistor em cada um dos pontos ali, ó. Um resistor aqui e um resistor aqui. Eu só refiz aquele desenho ali, eu não alterei nada, agora a gente vai começar a trabalhar. Aqui nós temos um ponto que a gente chama de ponto A e aqui nós temos um ponto que a gente chama de ponto B. O carinha ele vai pressionar qual botão? Ele vai pressionar o botão exame. O botão exame ele é referente ao nosso ponto B. Então a opção B é o exame. Quer dizer que ele vai clicar aqui. Quando ele clicar aqui, ele vai fechar esse fio. Se ele vai fechar esse fio, aqui nós vamos ter um fio conectado. Prontinho. Só isso. Então isso daqui, olha, é após o toque, né? Vamos colocar aqui, ó, após o toque. Beleza. Encontramos aqui após o toque o desenho. E a parte de cima, precisa escrever alguma coisa aqui? Não, você pode deixar aberto assim, olha. Não coloca nem aqueles fios. O que eu quero que você perceba? Depois que ele encosta, nós vamos ter aqui uma resistência equivalente. Dá para a gente calcular essa resistência equivalente? Dá, com toda certeza. Como é que funciona aí, ó? A corrente, ela sai aqui, né, o sentido convencional dela. Ela vem aqui do lado positivo, que é o lado da barrinha maior. Ela sobe esse fio, aí ela vai fazer essa curvinha aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, que é um nó, ela vai se distribuir. Parte dela vai vir para cá e a outra parte vai para lá. Não necessariamente em quantidades iguais, vai depender ali, é sempre inversamente proporcional às resistências. Mas o que eu quero que você perceba? Quero que você perceba que aqui nós temos uma associação em série e aqui nós temos uma associação em série, de modo que esses quatro resistores, né, 2 a 2, eles estão conectados em paralelo entre si. Ou seja, nessa associação em série que nós temos aqui, olha, nós vamos ter uma resistência equivalente aqui desses dois a 2 R's. Por quê? Porque na associação em série, deixa eu colocar aqui, olha, que em série, o que acontece? Né? Em série, a nossa resistência equivalente ela é igual à soma dos resistores, R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Já em paralelo, como nós estamos sempre com 2 a 2 aí, a gente pode utilizar o que? A gente pode utilizar o nosso produto pela soma. Então, em paralelo, nós vamos ter que a REC ele vai ser igual a R1 vezes R2, tudo isso daqui dividido por R1 mais R2. Prontinho. Então, aqui nós temos as nossas relações. Pode fazer também o cálculo dos inversos, zero problema. Desse lado aqui, então, nós vamos ter uma resistência de 2 R's e aqui nós vamos ter uma resistência de 2 R's. Beleza. Perceba o seguinte, como esses dois aqui eles estão em paralelo, nós podemos resolver agora esses dois. Esses dois que estão em paralelo, eles vão ter o seguinte, a REC deles vai ser 2R's vezes 2R's, tudo isso daqui dividido por 2R's mais 2R's. Você já entendeu aí o que vai acontecer, né? Vai dar 4R quadrado em cima, vai dar 4R quadrado em cima e embaixo vai dar 4R quadrado, 4R apenas. Simplifica aqui o 4 com o 4, simplifica o 2 com o R e nós vamos ter aqui que a resistência é apenas R. Da onde que é essa resistência R aqui? É desse circuito aqui por inteiro, então é da primeira camada inteira.
Agora nós precisamos fazer a parte de baixo. Aqui nós temos uma resistência R e aqui nós temos uma resistência R. Esse pedacinho aqui de baixo, pessoal, eu vou utilizar uma outra cor aqui só para ficar didático aqui para você, tá? Porque eu sei que lá você não teria tantas cores, né? Você teria que fazer o passo a passo assim. Esse pedacinho aqui de baixo, pessoal, nós podemos resolver aqui agora, olha, utilizando o cálculo da resistência equivalente de novo, em paralelo, porque eles estão em paralelo. Então nós teríamos aqui, olha, a REC como sendo R vezes R dividido por R mais R. Eu poderia colocar simplesmente R sobre 2, porque resistências iguais a gente divide pelo número de resistores. Mas estou utilizando aqui a relação que a gente acabou de aprender. Aqui em cima nós vamos ficar com R quadrado e aqui embaixo com 2 R's. Aí, simplificando, nós vamos ficar com R sobre 2. Prontinho. O que eu quero que você perceba, pessoal? Após o toque, nós temos uma situação em que nós vamos ter uma resistência equivalente dado por aqueles dois ali em cima, né? Aqueles dois conjuntos ali em cima que estão em paralelo, junto com esse conjunto aqui embaixo, eles formam um único resistor em série. Todos os resistores, eles se formam um conjunto em série. De modo que nós temos aqui, olha, uma resistência de R sobre 2, que é a que a gente acabou de encontrar, mais R. O resultado disso daqui vai ser 3 R's sobre 2. Bom, pessoal, tudo isso daqui, né, sendo R ali uma resistência de 1 kΩ. Não vou substituir agora não, vou deixar assim. Tudo isso daqui, pessoal, é após o toque. Depois que ele encostou, juntamos esses resistores e nós encontramos uma resistência aqui de quê? De 1,5 R. Aí substitui o valor de R. Ele pergunta qual é a diferença entre o antes e o depois. Bom, o depois a gente acabou de fazer. E o antes? Como é que era o antes, né? O antes a gente não vai desenhar porque já está desenhado ali em cima. Olha só, o antes era o desenho que nós tínhamos lá em cima. No antes, nós não tínhamos nenhum resistor conectado. Então, nós teríamos 3 resistores aqui em série, 3 resistores aqui em série. Então, nós teríamos 3 R's de um lado e 3 R's do outro lado. Tudo isso que em série. Quando você analisa agora esse conjunto como um todo, os 3 que estão em série do lado esquerdo com os 3 que estão em série do lado direito, eles estão em paralelos entre si. Então, você teria ali 3 R's, né? Eu vou até fazer aqui, ó. Nós teríamos aqui 3 R's e aqui nós teríamos 3 R's. Tudo bem, pessoal? Estou mostrando aqui em cima só para você identificar, mas na prova você tem que resolver dentro desse espaço aqui. Então, antes, nós teríamos uma resistência equivalente como sendo o quê? 3 R's dividido por 2, porque seria resistores iguais, então a gente pode fazer isso. Ou então você pode colocar aqui, ó, o produto pela soma, sem prejuízo nenhum. Vou colocar o produto pela soma, mesmo sendo um pouquinho mais longo, mas é porque foi o que eu acabei de te mostrar ali, ó. 3 R's mais 3 R's. Então nós temos aqui agora 3 R's vai dar 9R quadrado, 9R quadrado, e aqui embaixo nós vamos ter 6 R's. Bom, 9 sobre 6 vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2, o R quadrado cancela com o R daqui de baixo, nós vamos ficar apenas com R. 3 meios de R. Perceba o seguinte, pessoal. A resistência equivalente antes e a resistência equivalente depois do toque, elas são iguais. Então, a gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode deixar um comentário, né? Como a resistência equivalente antes do toque e depois do toque são iguais a 1,5 R, né? Porque 3 sobre 2 é 1,5. Nesse caso, a diferença entre as resistências será nula. Então, bota assim, o ERG gosta dessas respostas assim bem completinhas, né? Não corre não, não pense que você está enchendo linguiça não, você está respondendo direitinho. Qual que é a ideia? A resistência equivalente, então, a diferença, né, entre as resistências equivalentes vai ser nula na situação antes e na situação depois. Tudo bem? Bom, pessoal, por essa resolução, então, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo ali nas próximas resoluções das próximas provas, porque nós acabamos de finalizar aqui a provinha da UERJ. Um forte abraço, até a próxima.